Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Tá bem, tá vendo sim, professor. Ok. Então, hoje nós vamos falar das alterações cromossômicas, né, as aneuploidias, tá? Da agora para frente, eu quero fazer todas as aulas aqui no Google Meet, tá? Eu comprei um monitor, aprendi a usar o monitor, porque eu comprei e não estava sabendo usar, agora eu aprendi a usar. Esse negócio de internet é complicado. Então, agora tem como fazer a aula aqui. Então, vamos lá. Então, as alterações cromossômicas numéricas. Então, o que são essas alterações numéricas? Então, é a alteração do número alterado nos cromossomos, tá? Porque o normal, né, os indivíduos diploides, o normal é ter, né, 2 cromossomos em cada célula. Então, o que foge disso aí, de 2, do diploide, no caso, né, dos humanos, da maioria das plantas que são diploides, mas também tem plantas que não são só diploides, né? Então, essas ploidias, estou permitindo aqui. Bom dia, pessoal, que está entrando agora, já comecei a aula. Então, essas alterações cromossômicas numéricas, então, as euploidias, o que é euploidias? É quando ocorre alteração no conjunto de cromossomos. Então, um indivíduo, pode ser planta, animal, ou micro-organismo. Então, no caso do micro-organismo, haploide, ele só tem um cromossomo em cada célula, tá? Então, N. Os seres, né, superiores, os animais, as plantas e nós humanos, né, temos 2, né, 2 cromossomos em cada célula, né, diploide. Então, triploide é quando sofreu uma mutação e ficou com 3. Então, vai ter 3 cromossomos em uma célula, tá? E o tetraploide, 4 cromossomos em cada célula. E isso em plantas, pessoal, isso é muitas vezes desejável. Então, o que acontece com a planta que tem 4 cromossomos em cada célula, tá? Então, ela vai ser altamente vigorosa. Por exemplo, tem muitas braquiárias que são tetraploide, tá? Triploide, tetraploide. Então, o crescimento dela, das braquiárias, a rosesiensis, por exemplo. Bom dia, pessoal, que está chegando agora. Ó, está chegando aqui bastante. Então, o desempenho dessa planta, o metabolismo dessas braquiárias, que são tetraploide, eles são altamente vigorosos, tá? Então, ela tem um crescimento rápido. Então, quando começa a chover, ela tem um crescimento rápido e ela produz uma grande quantidade de massa verde, tá? Né, as folhas largas, vigorosas, o gado come e ela cresce, se recupera rapidamente, tá? Então, existem frutas, eu vou falar uma aula só sobre isso, sobre as ploidias de interesse agronômico, ok? Vocês estão ouvindo bem? Alguém me dá um feedback aí, se está ouvindo bem, se está entendendo? Estou ouvindo perfeito, professor. Ótimo. E vocês podem fazer pergunta a qualquer momento, viu? Como se estivesse na sala de aula. Tá? É só abrir o microfone e falar, viu? Sem medo de ser feliz. Então, vamos lá. Então, euploidia, então ocorre a alteração. Deixa eu arrumar o mouse aqui, para ele ficar. Opções de ponteiro. Ponteiro a laser. Colocar o ponteiro a laser. Aqui, tá vendo o ponteiro vermelhinho aqui? Então, Sim. ótimo. Então, alteração no conjunto de cromossomos. Então, a gente pode ter, por exemplo, no caso de plantas, né? Plantas
diploide, triploide, né, tetraploide, e as aneuploidias. Então, aneuploidias é alteração em um dos cromossomos, tá? Não é em todos, é em um só, tá? Que ele pôde, então, monossomia. Então, era um diploide, perdeu um, só ficou com um, mas em um só, tá? Não é no todos os cromossomos da espécie, não. Então, a nulissomia. Nulissomia, perdeu dois, tá? Então, o fenótipo não vai ficar diferente, gente, se a pessoa perder um cromossomo, por exemplo, então vai ter uma anomalia lá no fenótipo, tá? A trissomia, então ele tinha dois, era diploide, ganhou um, ficou com três em um daqueles pares lá. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos, gente, que está chegando aí. Tem uns que eu não falo bom dia, mas bom dia a todos. Então, a tetrassomia é quando era um indivíduo diploide que, naquele par, ele ganhou mais dois. Aí ficou com 4, né? Ficou tetrassomia. Tá? Então, é a diferença da... Então, isso são alterações cromossômicas numéricas, tá? Que ocorre em seres humanos, em animais e em plantas, tá, gente? Então, ocorrem essas mutações aí, e essas mutações, gente, ela ocorre durante a meiose, tá? Durante a meiose. Ou mutações, né, que acontecem se for induzida também. No caso de plantas, elas podem ser induzidas. Bora, Má, passa. Eu tô botando a setinha para frente, ele não tá indo, mas ele vai ter que ir. Foi, passou. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, um exemplo dessas aneuploidias, né, que é alteração no par de cromossomo, então, é a síndrome de Down. Então, o que acontece com a síndrome de Down? Então, ele vai ganhar, essa pessoa vai ocorrer uma mutação, né, vai ocorrer umas alterações lá no par 21. Então, ele vai ficar com 3, tá? Então, lá no par 21, ele vai ficar com 3 cromossomos, tá vendo aqui, ó? Tá? Lá dentro da célula, no par 21, tá? Então, é uma alteração genética causada por erro na divisão celular, né, durante a meiose. Então, esse erro acontece lá na meiose. Então, a síndrome de Down, né, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a meiose. Então, os portadores, né, da síndrome de Down possuem 3 cromossomos no par 21. E o fenótipo, né, fica diferenciado. Quando a gente vê uma pessoa, né, uma criança ou um adulto que tem síndrome de Down, a gente percebe porque o fenótipo deles é diferenciado, né, do fenótipo normal. Então, os sintomas, isso pode acontecer, né, eu achei a foto aqui, né, de um rapazinho, né, de cor negra, tá, acontece em qualquer cor, pessoal, tá, então, qualquer pessoa pode acontecer, tá, então, os sintomas são os olhos oblíquos, o rosto arredondado, as mãos menores, e o comprometimento intelectual, tá? Então, eles têm um comprometimento intelectual. Então, pode ocorrer em 1 a cada 600 nascidos vivos, tá? Então, tem esse percentual aí, 1 a cada 600 vivos. E não se sabe por que isso acontece, tá? Então, não tem... Então, uma mulher, por exemplo, de 40 anos, né, que ela já está numa fase, né, mais avançada, a chance é de 1 para 100 nascidos vivos, tá vendo? Então, a chance aumenta de uma mulher quando vai ser, né, ir para a maternidade mais velha. Então, corre esse risco da criança nascer com síndrome de Down ou com outras degenerações. Então, a explicação mais provável é o envelhecimento do gameta feminino, tá? Então, esses óvulos ficam mais envelhecidos e pode ocorrer esses erros aí durante a meiose. Então, ocorre, então, a superexpressão dos genes no cromossomo 21. Então, além de ter 3, então, vai ficar essa superexpressão nesse cromossomo 21. E ocorre também essa hipotonia, que é a diminuição do tônus muscular responsável pela língua protusa. Então, língua protusa, eles ficaram assim com a língua um pouquinho para fora, principalmente criança aqui, ó, nessa criança aqui, a linguinha fica assim para fora, tá?
e pode ter atraso na articulação, né, nos membros, nas mãos, nos pés, e articulação da fala, então eles falar de forma diferenciada, tá? Então, aneuploidia, síndrome de Down, tem 3 cromossomos no par 21, tá? Coloquei aqui. Vamos ver outra, tá? Eu vou dar exemplo de humanos e animais, tá bom, gente? Não vou focar muito em humanos, não. Então, aneuploidia, síndrome de Turner, que é uma anomalia cromossômica pela ausência total ou parcial de um cromossomo X, tá? Então, lá no par do cromossomo sexual, que é o par 23, ela perdeu um X, ficou só com um X, e pode perder os 2, tá? Ou parte de um, tá? Pode perder um inteiro ou parte de um. Então, fica essa síndrome de Turner. Isso só ocorre nas mulheres, né, gente? Porque como é no X, e é só de um, que perde inteiro ou parte dele, ocorre só em mulheres. Então, os sintomas é um inchaço no dorso dos pés e das mãos, e o pescoço alado, tá vendo? Então, pela frente, a gente vê o pescoço alado, e a gente olhar ela pelas costas, também a gente vê esse tórax largo e o pescoço alado. Então, ela perdeu um cromossomo no par 23, que é o par sexual. Aqui uma foto da menininha, aqui uma criança, ó, com os pés, né, bem inchados, a perninha inchada e o pé também inchado, tá? E vai dar essa diferença também nos pés. Então, em vez dela ter 46 cromossomos, ela tem 45, porque ela perdeu um, injusto no X, né, perdeu um X. E não se conhece a cura, tá, para essa síndrome. Então, é necessário tratamento médico para gerir os problemas de saúde associados à síndrome, tá? Então, vai vir problemas de saúde aí, tá? E como ele é o par sexual, né, pode dar alguma deficiência na questão de maternidade, né, de não gerar filhos, essas coisas aí. E o triplo X? Então, Oi? Eu dou o quê, gente? Não estou seguindo aí, senão vocês falam. Vocês estão ouvindo? Alguém me fala se vocês estão ouvindo. Sim, Priscila, tá ouvindo. Ok. Então, vamos continuar. Aneuploidia, síndrome do triplo X. Então, no síndrome de Turner, perdeu um. Nesse aqui, ganhou um, tá? Então, ganhou um X. Então, 3X aqui, ó, pintadinho de amarelo. Lá no par 23, ganhou um. Então, ao invés de 46, ela ficou com 47, tá? Então, a trissomia fica com 47, XXX, ou síndrome do triplo X. E também só ocorre em mulheres, né? Porque os homens têm um X e um Y. As mulheres têm 2X, e se ganhou um, ficou com 3. Então, também resulta o quê? No erros, né? Erros na meiose materna, tá? Das mulheres. Então, atinge 1 a cada 2.000 mulheres. E dá problemas de saúde mental, e o fenótipo é diferenciado, tá? Então, ele vai ficar diferente também. Então, vai dar anomalias no ovário, a estrutura, né, maior do que o normal, então a mulher vai ser bem mais alta, e pode ocorrer atraso na fala e na linguagem, tá? Então, 3X no par 23. Então, síndrome do triplo X, aí, ó, o rosto diferente, essa aqui com um rosto muito redondinho, então visto de perfil, tá? É a mesma mulher, gente, ó. Então, essa primeira aqui, essa mulher, essa aqui é o rosto dela visto de perfil, visto de frente, e a mão bem comprida, tá? Uma mão bem grande. Essa outra aqui vista de perfil e vista de frente, tá? Então, essa outra aqui, ó, ela tá com um lado mais torto, diferente, e a mão muito comprida, tá? Então, vem, né, o fenótipo diferenciado. Agora, vamos para os homens. Síndrome do duplo Y, tá? Então, aqui, eu estou passando o cursor aqui. Então, lá no par, onde deveria ter o X e o Y, aí vai ter 2Y, tá? Então, pessoal, aqui, ó, quando se tem... Vocês estão vendo que o X é um cromossomo grande e o Y é um cromossomo pequeno? No caso, se tivesse só 2, né? Eu vou explicar se fosse o normal.
Então, é porque o X, né, é maior do que o Y, porque é a mulher que tem toda a questão de maternidade, né, de menstruação, de gerar o filho, de amamentação. Então, tem muitos genes aí ligados à maternidade na mulher que não tem no homem. Então, por isso que o cromossomo X, ele é maior em relação ao Y, tá? Então, a trissomia. Então, é síndrome de Jacobs ou do supermacho, tá? Então, ele tem 2Y. Então, é uma aneuploidia no cromossomo 23. Então, o homem recebe o cromossomo X extra. Então, ele vai ficar com o cariótipo 47, tá? X, Y, Y. E ele, aqui, gente, então, ele é o tamanho. Então, o homem vai ficar muito maior, tá? Em relação ao normal. Ele vai ficar muito grande. O fenótipo diferenciado também. E ele vai ficar muito alto. Vamos entrar na herança materna. Os padrões de herança em organelas. Então, nós temos as mitocôndrias, e então nas mitocôndrias também possui DNA, tá? Então, dentro da mitocôndria, né, que é para a produção de energia, nós também temos DNA circular, tá? Ou mitocondrial, então é o MT de mitocôndria, DNA. Então, DNA mitocondrial, tá? E isso acontece, então, nas plantas e nos animais, tá? Tem o DNA mitocondrial. Então, essa herança que se traz das mitocôndrias é de herança materna, tá? Então, vem da mãe, tá? Então, as mitocôndrias são organelas especializadas situadas no citoplasma. Então, são cromossomos circulares, um subgrupo do genoma celular total. Então, tem, né, no núcleo, né, o que contém o DNA do organismo, né, contido no núcleo, mas também no citoplasma, nas mitocôndrias também tem, tá? Em plantas e animais. Então, os genes mitocondriais estão envolvidos na produção de energia, mas também pode dar nós vamos ver os exemplos do que ele pode ocorrer de herança materna. Então, a maioria dos genes de um organismo, né, eucarioto, estão no núcleo, e um subgrupo pode estar nas mitocôndrias, em plantas e animais, né, em células animais e vegetais, e nos cloroplastos das plantas, tá? Então, nos cloroplastos também tem, tá? Então, aqui é o mtDNA, significa DNA mitocondrial, MT de mitocôndrias. E nos cloroplastos, cpDNA, então, DNA do cloroplasto. Então, ele vem com a letra minúscula, né, e o DNA a letra maiúscula. Aqui é a mesma coisa, tá? E eles são circulares. Então, aqui, ó, acima de onde está o cursor, está, né, o DNA dos cloroplastos, tá? Os cloroplastos é onde estão os pigmentos, né, verdes, estão nos cloroplastos. E aqui nas mitocôndrias. Então, circular, olha lá, outro, então, cada uma tem, então, tem muitos DNA lá nas mitocôndrias. Então, o padrão dessa herança, né, em organelas. Então, embora o núcleo contenha a maioria dos genes de um organismo eucarioto, um subgrupo distinto e especializado do genoma é encontrado nas mitocôndrias, né, de células animais e vegetais, e nos vegetais, nos cloroplastos. Então, os cloroplastos, pessoal, nas plantas, a função é fazer fotossíntese, né, lá que estão os pigmentos, né, as proteínas pigmentadoras do fitocromo. Então, cada cloroplasto contém muitas moléculas circulares de DNA idênticas, tá? Nós vamos ver o que acontece quando ocorre mutação nesses cloroplastos, vocês vão ver o que vai acontecer nas plantas. Alguém sabe me falar o que acontece? Nós vamos ver as plantas variegadas, tá? Vai ficar manchadinha de branco e verde, tá? Então, vai faltar os pigmentos, e vai ter local que tem e local que não tem. Então, a gente chama de variegação, tá? E é bonito, eu mesmo gosto de plantas. Eu tenho planta aqui em casa variegadas, eu acho bonito. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos são distribuídos aleatoriamente nas células filhas durante a mitose e a meiose.
ok? Então, em humanos, as crianças obtêm DNA mitocondrial de sua mãe, mas não do pai. Então, ela só vem da mãe, tá? Então, essa herança é materna, tá, gente? Herança materna. Então, nos genes nucleares, ambos os genitores contribuem igualmente para o zigoto. Aqui, novamente, uma foto ampliada do DNA mitocondrial aqui, ó, acima do onde eu estou passando o cursor, tá? Nesse exemplo aqui tem 3, tem outro aqui, tá? E os ribossomos aqui, ó, os pontinhos, né, os circulares escuros, e aqui o DNA mitocondrial, tá? Então, o DNA, nós temos DNA no núcleo, DNA nos cloroplastos nas plantas e nas mitocôndrias em humanos, animais e vegetais, tá? Todos têm mitocôndrias para a produção de energia, né, produção de ATP. Então, vamos ver a herança mitocondrial. Então, ela é transmitida apenas da mãe, porque durante a meiose ela só recebe essas aí da mãe, tá? De herança mitocondrial. Então, as doenças mitocondriais afetam os genes que são expressos na mitocôndria, tá? Então, o exemplo é a epilepsia. Então, esse desenho aqui chama heredograma, tá? Então, vamos ver o que acontece nesse heredograma. Aqui é o homem, tá? O pai, o quadrado é o homem. E o redondo é a mulher, tá? Então, um homem casou com a mulher que tem epilepsia, né? Que tem os sintomas e que tem a doença, que carrega os genes de herança materna que ela pegou da mãe dela. Então, o que aconteceu? Ela casou com um homem e eles tiveram 2 filhos. Eles tiveram um menino e uma menina. Ambos têm, porque pegou da mãe. Então, ela passa para o filho e para a filha, tá? Filho, quadradinho, azulzinho escuro, que é portador, né? É a doença. Tem os genes, tem a doença. A filha também. Aí, o que aconteceu? Então, esse filho casou com uma mulher que não tem, né? Não tinha doença de epilepsia. Então, eles tiveram 3 filhos que nenhum tem. Então, um menino que não tem, uma menina que não tem, outro menino que não tem. Então, esse menino cresceu, ficou rapaz, casou com outra mulher que não tem, os seus filhos não têm, tá? Porque ele carrega o gene, mas como ele não passa para os filhos durante a meiose, tá? Porque é herança materna. Então, essa herança mitocondrial a gente recebe só da mãe. Agora, vamos ver o exemplo aqui, né, desse pai que não tinha, que casou com a mulher epilética. Então, tiveram os 2 filhos, então, uma menina, essa menina, né, cresceu, ficou moça, casou com um rapaz que não tinha. Eles tiveram 3 filhos, um menino e 2 meninas, então, todos vão ter epilepsia, tá? Todos vão ter. Então, por exemplo, mas não é de herança materna, então, essa aqui, que eu tô com o mouse embaixo, ela casou com um rapaz que não tem. E todos os filhos delas terão, tá? Então, passa para os filhos homem e mulher, ok? Então, herança materna. Então, afeta ambos os sexos igualmente. Então, se a mãe tem, o filho terá, o filho ou a filha. Então, a herança mitocondrial é transmitida apenas pela mãe. E o que acontece com a epilepsia? Vai ocorrer as crises convulsivas. Então, precisa tomar, né, Gardenal ou outros medicamentos a vida toda, tá? Precisa se fazer o acompanhamento, né, dessa doença. Então, a epilepsia é o resultado de mutações de uma única base no DNA mitocondrial. E afeta os músculos e inclui distúrbios oculares e auditivos. Ou não, a pessoa pode ser normal, ocular e auditivo, tá? Pode acontecer, tem casos mais graves e casos mais a menos, tá, pessoal? Essa mutação pode ser muito grave ou menos grave, tá? Mas as crises convulsivas podem acontecer sempre, ou como se fizer o controle, né, com remédio, pode demorar muito a acontecer. Por exemplo, a cada 2 anos, ou a cada 1 ano, ou pode acontecer todo mês, a cada 15 dias, vai depender do tratamento, de quão eficiente está sendo esse tratamento, e tudo aquelas prescrições médicas, tá? Então, herança materna. Vai passar para os filhos e para as filhas, tá? De herança materna, mas o filho que tem não passa para os seus filhos, tá? Então, se uma moça casar com um homem que tem epilético, ela não precisa ter medo, porque os seus filhos não serão, tá? Porque o pai não passa para
os seus filhos, apenas a mãe. Então, vamos ver aqui. Então, várias doenças humanas são causadas por defeitos mitocondriais. Em alguns casos, esses defeitos são devidos a mutações no DNA mitocondrial. Então, vamos mostrar o exemplo aqui. Então, o DNA mitocondrial, ele é circular, né? Ele é pequeno, circular, estão nas mitocôndrias. Eles não possuem intros, eles só têm exon, tá? E a herança é materna. Já o DNA nuclear, né, eu estou comparando, ele é linear, né, nós temos, né, fita dupla, DNA de dupla fita, linear, com intros e exons, tá? Então, nós temos os intros e os exons, que para fazer a meiose, os intros vão sair e vai ficar apenas os exons, para produzir proteínas. Oi, Gustavo, bom dia, bem-vindo. E a herança, então, eles vai seguir aqui, no núcleo, vai seguir a herança mendeliana, tá? Seguir as duas leis de Mendel, tá? Mas tem doenças que não seguem, pessoal, tá? Vai sair dessas duas leis de Mendel, tá? Então, DNA mitocondrial não segue lei de Mendel, tá? É herança materna. E a herança mendeliana vem do núcleo, ok? Então, a estrutura de uma célula vegetal, então, a célula vegetal, né, com os cloroplastos, esses verdinhos aqui, aqui tem outro verdinho, e as mitocôndrias estão aqui para a produção de energia, tá? Isso no caso de plantas, né? Uma célula contém os cloroplastos e as mitocôndrias. Então, os padrões, né, de herança em organelas. Então, no caso de DNA extranuclear, né, fora do núcleo, estão nos citoplasma. Então, se acontecer, vai ocorrer o quê? A variegação, tá? Se ocorrer mutação no cloroplasto ou na mitocôndria, vai acontecer as plantas variegadas, tá? Manchadinhas, então aqui, esse local aqui, ela não vai produzir fotossíntese, né? Nesse local branquinho, tá? Que elas estão, branquinha não vai produzir fotossíntese, só na parte verdinha, tá? E para a jardinagem, por exemplo, é muito bonito. Então, mutação nos cloroplastos, vai dar variegação, tá? Então, padrões de herança organelas, o exemplo aqui da planta maravilha. Então, o normal é ter ela com a cor, né, maravilha, bem rosa, bem escuro, tá? E se ocorreu a mutação nos cloroplastos, ela vai ficar sem a cor rosa, ela vai ficar com um verdinho, meio amareladinho, né, com a corzinha bem clarinha, tá? Igual tá a foto aqui. Então, ocorreu a mutação, tá? Então, vamos ter os tipos albinos, né, sem clorofila. Então, na planta ela tá verde, mas a flor está aqui. Aí a planta não morre, porque não é na folha, né? Ela vai fazer fotossíntese, mas ela sofreu na flor, tá? Ficou a flor tipo albino. Porque o que acontece se uma planta ficou albina, se ocorreu uma mutação e a planta toda ficou albina, ela vai morrer, né? Morrer rapidinho, porque ela não vai conseguir fazer fotossíntese, tá? Então, os tipos de variegados, né? Mosaico de plantas com partes verdes e partes albinas, ok? Então, tipos verde, folha verde. Então, esse aqui, né? Então, essa parte branquinha é a albina, e essa parte verdinha aqui é folha normal. Então, só a folha normal vai fazer fotossíntese. Então, aqui, ó, ela pode ficar branquinha, pode ficar meia, um amarelinho bem clarinho, tá? Não exatamente branquinho, mas vai ficar bem diferente. Aqui nas folhas novas, né, esse aqui é um galho broto novo, ele tá com verdinho mais claro, e um verdinho bem clarinho. Mas com as folhas mais escuras, o verde, né, fica intenso, tá? Da pigmentação. Então, vamos fazer exercícios, tá, pessoal? Vocês vão lá buscar eu vou explicar, de repente nem precisa. Então, vamos lá. O cruzamento de plantas que produziam rabanetes ovais. Então, nós temos aqui rabanetes ovais, esses aqui compridinho, rabanetes, né, alongados, e rabanetes redondos, tá? Então, vamos ver o que acontece se cruzar. Então, o cruzamento de plantas que produziam rabanetes ovais entre si, que é esse último aqui, gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62 plantas que produziam rabanetes ovais e 34 que produziam rabanetes alongados.
Se a gente dividir 62 por 30, vai dar... Aqui vai dar o percentual de 1 para 2 para 1, tá, pessoal? Olha, 1 para 2 para 1, tá? Porque vai dar... Isso aqui tá mais ou menos o dobro, né? Do 62, e o 30 também. Então, nós vamos demonstrar esse cruzamento para falar qual o tipo de herança genética e qual a proporção fenotípica em F2, ok? Se eu fizer assim, vocês conseguem ver aqui? Eu quero escrever aqui dentro. Bora ver se eu consigo. Eu vou pegar um outro e jogar aqui, que esse aqui eu não estou conseguindo, pessoal. Deu. Deixa eu pegar outro aqui que tem, para eu buscar, para ver se eu consigo escrever nele. Não. Deixa eu abrir o Excel aqui. Ah, agora eu consigo. Então, deixa eu pegar o F2 também. Vocês conseguem ver aqui? Deixa eu ver aqui. Página inicial. Preenchimento, sem preenchimento. Tá. Eu separei a cor deles aqui. Então, o que que acontece? Se nós temos o rabanete redondo, RR, então eu vou pegar aqui, ele vai ficar RR, né? Vai ficar um R aqui, outro R aqui embaixo. Opa, ficou tudo num lugar só, né? E não, minha mãe. A gente faz, e aqui, cruzado com o quê? Tá? Com o A. Que o A é quem? O alongado. Um alongado, um alongado. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter todo mundo, né? Vai ser 100% RA. Então, vai ficar RA, RA, RA e RA, tá? Então, eu cruzei aqui, estou tendo todo mundo RA. Deixa eu colocar ele com a letra de outra cor, tá? Vou fazer aqui também com a letra de outra cor, vermelhinha. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Todo mundo está vendo? Fala aí para mim se vocês... Ah, ok. Então, estou seguindo em frente. Então, se eu peguei um rabanete, tá? Redondo, e cruzei com um alongado, que é o AA, então, eu vou ter em F1 100%, ou seja, todos, ou 1/4, né, 4/4, ou todos, 100% de rabanetes ovais. Então, vamos ver no caso que ele está pedindo um exemplo aqui de cruzar um oval com outro oval. Então, o oval não é o RA, então vai ficar o R, A, com o R, A, tá? Então, vai ficar, aqui vai ficar RR, aqui vai ficar RA, aqui vai ficar RA, e aqui vai ficar o quê? AA. Então, nós vamos ter um
homozigoto, né? Nós vamos ter a proporção 1:2:1, né? A proporção normal de F2. Então, esse aqui, ele vai ser rabanete redondo, esse aqui. Esse, o RA, vai ser rabanete alongado, ou não, vai ser rabanete oval, e o AA vai ser oval, tá? 1:2:1. E qual, pessoal, que é o tipo de herança? Então, a herança, está ocorrendo a herança sem dominância, tá? Então, não está ocorrendo dominância aqui, tá? Então, no fenótipo está ocorrendo, a proporção fenotípica está ocorrendo 1:2:1, tá? Então, é 1 redondo, 2 RA ovais e 1 alongado, tá? Proporção 1:2:1, normal, então não está ocorrendo dominância aqui, tá? Então, herança sem dominância. Todo mundo entendeu? Então, vamos para o próximo exercício. Então, depois vocês pegam, pessoal, e faz ele, tá? Para vocês entenderem. Vocês pegam um papel, eu passei os slides também, vocês façam, tá? Então, vamos ver em gado. Então, em algumas raças do gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca. Eu sumi com a cor aqui, tinha um fundo e eu tirei o fundo. Deixa eu jogar um fundo aqui nele. Acontecer. Vou ver. Atrás. Agora ficou branco. Então, com pelagem totalmente branca, produz sempre indivíduos malhados, né? Com pelagem de manchas vermelhas e brancas, tá? Então, admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si, que gerou uma prole de indivíduos de coloração vermelha. Indivíduo de pelagem malhada e indivíduo de coloração inteiramente, né, com tudo malhado. Então, o resultado desse cruzamento é o exemplo do seguinte fenômeno, tá? Então, isso vai ser epistasia, dominância, pleiotropia ou codominância? O que vocês acham? Então, cruzou aqui, ó, um VV, que é pelagem vermelha, V de vermelho, e o B de branco, tá? Um gado vermelho com um todo branco, pelagem branca, BB, e ficou um heterozigoto, né? Um híbrido, malhado. Então, ele pegou tanto a cor, né, do pai como a cor da mãe, ou vice-versa, né? Então, ele está pegando os dois, ambas as cores ele pegou. Então, não está ocorrendo um alelo, não está mascarando a expressão do outro alelo. Vocês também estão pegando dos dois, de forma misturada? Então, o que é isso? Isso é a codominância. Então, ambos os alelos estão sendo expressos aqui no indivíduo heterozigoto, né? Ou híbrido, tá? Então, isso é o exemplo de codominância. Então, a resposta certa seria a letra C, ou quer dizer, D de dado, codominância, tá? Então, a codominância, eu vou mudar a cor da letra aqui, vou pôr amarelinho, tá? Então, a resposta certa seria essa aqui, codominância, tá? Então, cruzou um vermelho com um branco e deu as duas cores se expressou no filho, né, no híbrido, tá? Então, isso é codominância. Não ocorreu o mascaramento do alelo, o alelo dominante não mascarou o alelo recessivo, tá? Então, é chamado de codominância. Ambos os alelos são expressos no heterozigoto. E isso eu expliquei, né, na aula que eu mandei o vídeo, tá, pessoal? Se vocês acharem dificuldade, que quiserem que eu faça uma aula para mostrar aquilo lá de novo. Agora que eu comprei esse monitor, agora eu consigo fazer isso. Sem monitor eu não conseguia, não. Porque eu não via quando os alunos entravam para eu permitir a entrada dos alunos. Ok. Então, exercício número 3. Pessoal, vocês estão entendendo? Se tiver dúvida, se quiser que eu explique novamente, é só vocês abrir o microfone e falar, tá bom? Então, o heredograma mostra a ocorrência de uma determinada anomalia em uma família. Então, a condição demonstrada no heredograma é herdada como característica. Então, nós temos aqui
um pai que tem a anomalia, que casou com a mãe normal, que não tem nenhuma anomalia. O que aconteceu com seus filhos? Então, as meninas, então, a bolinha é menina, esse aqui é menino normal, não tem, e aqui a outra menina, ele tiver 3 filhos, 2 meninas e um menino, e as 2 filhas têm, tá? Então, ela carregou, ela pegou essa anomalia do pai, tá? Aí, essa menina casou com um homem normal, e eles tiveram 4 filhos, né? 3 filhos e uma filha, sendo que a doença tá do avô, né? Que aqui era o pai que teve o filho e aqui já é o do neto, tá? Então, esse neto dessa pessoa aqui, desse homem, pegou essa doença. 2 pegou, mas um não pegou, tá? E a menina não pegou, tá? Mas o menino pegou. Então, o que pergunta o exercício? Se isso aqui é uma herança, né, dominante autossômica, né, recessiva autossômica, tá, dos cromossomos autossômicos, se é uma doença recessiva ligada ao cromossomo Y, se é uma recessiva ligada ao cromossomo X, ou se é uma herança dominante ligada ao cromossomo X, tá? Eu não vou falar qual que é a resposta, não, eu já vou passar para o próximo slide. Então, ela é uma recessiva ligada ao cromossomo X. Então, nós temos os exemplos da mulher daltônica, né, daltonismo, e uma mulher hemofílica, tá? Então, ela é ligada ao X. Então, o que aconteceu? Esse gene aqui que veio do pai não passou para o filho, mas passou para a menina. Mas a menina só carrega, mas ela não expressa a doença, tá? Mulher daltônica. Por quê? É recessiva. Então, o que acontece com isso? Então, a mulher, ela precisa ter os 2 X carregar, tá? Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, parece que tem alguém entrando no grupo. Permitir. Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo. Então, o que aconteceu aqui? Para a mulher, aqui, ela recebeu do pai, mas ela não recebeu só um X, ela recebeu o X da mãe. Então, ela só é portadora, ela tem um X que tem o gene, né, ou do daltonismo ou da hemofilia, tá? Mas ela não vai se expressar, ela só é portadora, mas ela é um fenótipo normal. Por que normal? Porque é uma doença recessiva ligada ao X. Então, ela precisa ter o quê? Na mulher daltônica ou hemofílica, ela precisa ter os 2 X carregando essa mutação, essa deficiência, tá? Mas no homem, não. O homem só precisa de um, porque ele não é XY. Então, ele vai passar para todos os seus filhos, tá? Para os homens. Tá? Então, todos os homens são afetados, porque ele vai receber o X, né? Não, todos os filhos homens são afetados, porque ele só vai receber um X, o Y do pai, né? O filho homem não, é as mulheres que são afetadas, tá? Então, o homem precisa de 2 e a mulher precisa de um só. Aqui. Então, o daltonismo. Professora, então, seria ao contrário? Seria ao contrário, eu estou vendo aqui que está errado. A mulher que é afetada, tá? O homem, se ele pegar o X que tem, ele só precisa de um X, mas ele vai pegar esse X da mãe, porque o Y ele vai pegar do pai, tá? Então, isso aqui não é só os homens que são afetados, não. Vou tirar isso daqui. Os homens é afetado, mas ele está pegando da mãe, tá? Ele passa, o homem que tem, ele pegou da mãe, tá? Da mãe. Os filhos afetados, ele pegou da mãe. Então, vamos ver aqui. Então, o feminino e o masculino. Então, o genótipo, né? Esse caso aqui do daltonismo, o D de daltonismo. Se for dominante, a pessoa vai ser normal. Se for, né, um D maiúsculo, D minúsculo, vai ser a mulher normal,
E a mulher daltônica é quando ocorrer os dois X, tá? Um X que ela pegou do pai e o outro X que ela pegou da mãe. Então, ela precisa pegar o pai e a mãe para ela pegar também, tá? E no masculino, o daltônico é aquele que carrega o único X que ele recebeu da mãe, porque o Y ele recebe do pai, não é isso? Então, essa mãe portadora, ela vai passar tanto para o filho como para a filha. Mas a mãe, aqui, então, o pai portador, né, que é daltônico, passou, né, casou com a mulher normal e passou para o seu filho e passou para sua filha. E para o filho também, só que ele não vai se apresentar. Aí, essa moça aqui, ela passou para os seus filhos, tá? Se ela tinha, ela pode ou não passar, porque a mulher não tem 2x. Então, se esse aqui teve, né, não teve a sorte de pegar o X normal, teve, né, vamos dizer assim, o azar de pegar aquele X, justo o X que tem aquele que carrega aquela doença. E a mesma coisa acontece com a hemofilia, tá? Então, isso a gente chama de hemizigoto. Então, os homens é hemizigoto, ou seja, só um. Ele só tem, né, só um X se tiver, e ele é recessivo, então ele vai expressar a doença da hemofilia, né? Que é quando o sangue não coagula, resultando em sangramento de difícil controle, tá? Então, a mulher normal, se ela tiver o H maiúsculo dominante, o heterozigoto também, ela vai ser normal, e a mulher hemofílica, se ela tiver, né, nos 2X, ela tiver o gene da hemofilia, tá? E o homem normal, então, se ele tiver ele recessivo, ele vai ser hemofílico também. Então, vamos ver o exercício número 4. Então, uma espécie de mamíferos a cor da pelagem é influenciada por 2 genes não ligados. Então, os animais AA ou azão azinho, então A grande, aqui eu não consigo colocar aquele mouse, deixa eu ver se eu consigo colocar. Não consigo mudar o mouse não, tem que ser esse aqui mesmo. Então, animais azão ou azão azinho são pretos ou marrons, tá? Dependendo do genótipo do segundo gene, então está dependendo do B, né, porque são 2 alelos aqui, tá? Então, segunda lei de Mendel. Então, animais com genótipos AA são albinos, tá? Eu coloquei esse quadro aqui embaixo, esse verdinho aqui, então, AA é albino, Azinho é albino, Bzinho é marrom, e Bzão ou Bzinho é preto, tá? Então, vamos continuar lendo aqui. Então, no segundo gene, o alelo B preto é dominante em relação ao B pequeno, tá? Então, se tiver um B grande, será de pelagem preta, tá? Será de pelagem preta. E se tiver Bzinho, a pelagem será marrom. E se tiver o AA, vai ser albino, tá? Esse animal será albino. Então, nós vamos fazer o cruzamento para ver, né, o que aconteceu. Então, aqui está pedindo para cruzar animais heterozigotos. Azão, azinho, bezinho, né? 2 heterozigotos, tá? Então, aqui, eu coloquei o exemplo. Então, se eu for cruzar um azão, azinho, bezinho, se eu pegar o azão por baixo, então, o A vezes o bezão, o A vezes, né, o bezinho. Então, vai ficar aqui, vai ficar AB, né, que é esse A com esse B, e o próximo aqui vai ser A maiúsculo, B minúsculo, tá? Agora, vamos pegar por cima. Então, A grande, B grande, ou Azinho, Bzão, que é o segundo A, né, que eu vou pegar por cima. Então, vai ficar Azinho, B grande, A pequeno, B grande, e o último vai ficar A pequeno, B pequeno. A, B. Aqui a mesma coisa, porque não era 2 heterozigotos, aqui, ó. Aqui 2 heterozigotos cruzou, aqui vai ficar a mesma coisa. Então, vai ficar AB, próximo AB, próximo Azinho, B grande, e o próximo
A, B, tá? Então, vamos ver. Aqui vai ficar A, B, B. E a gente pode fazer tanto direto na coluna ou na linha, tanto faz. Aqui vai ficar A, B maiúsculo, B minúsculo. Esse aqui, né, tem um A maiúsculo aqui e um A maiúsculo aqui. Então, A grande, esse B grande, o B grande vem primeiro, Bzinho. E no último vai ficar Azão, que é esse A grande daqui, da linha, e o Azinho da coluna. E o B grande da linha, opa, botei errado, B, tá? Vai pegar esse B aqui e esse outro B aqui. Então, aqui vai ficar A, B, B. Então, aqui, ó, como tem esse A aqui, então, nessa linha, todo mundo vai receber esse A grande aqui, ó. Eu poderia colocar esse A. Tem um que tá colorido aqui. Deixa eu colocar essas letras. Na verdade, eu vou pôr elas tudo vermelhinha. Por exemplo, vermelhinha. Pronto. Então, ó, nessa linha, como tem esse A grande aqui, todo mundo vai receber esse A. Então, nesse aqui, vai receber esse A grande aqui também. E BB, né? Os dois B pequenos. Pessoal, alguém tem dúvida nesse aqui, como que preenche essa tabela? Se alguém tiver, pode falar, abrir o microfone aí e falar para mim. Professor, esse daí é cruzamento F2, né? E, sim, cruzamento F2, tá? Porque o primeiro foi cruzado A, né? E com duas linhas puras, né? O F1, ele era A grande, B grande, B grande, com A pequena, pequeno, com o B pequeno, né? Aí gerou o heterozigoto, tá? O duplo heterozigoto, né? Ou de híbrido. Então, isso aqui é o F2, muito bem, tá? F2. Então, continuando aqui, A grande, B pequeno, B pequeno. Então, A grande, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Agora eu termino esse danadinho aqui. Então, A grande veio de cima, A pequeno, BB. Opa, errei, BB. A gente se perde com esse maiúsculo minúsculo aqui. A grande, A pequeno, B grande, B pequeno. E A grande... Professora, nessa terceira linha aí, não é A pequeno e B grande, não? Essa aqui de trás? Em cima, a terceira linha de cima. Terceira. A grande, B grande. Essa aqui, quando eu estou passando o mouse aqui? Essa? Ou é a outra ainda? A de cima, a de cima. Ah, tá. Realmente, tá. Então, AB, esse aqui, né? Muito bem, gente, tá vendo? E é o A A pequeno, B grande, não? É porque quando a gente muda, às vezes a gente só muda e o computador inverte, tá, gente? Então, tá vendo que aqui tinha ficado tudo errado? Porque o computador inverte. Quando a gente dá o tab para frente, às vezes ele inverte, a gente tem que ficar olhando. Então, aqui tá tudo. Então, aqui vai ser Azinho, não é isso? E B grande, B grande, nesse primeiro. B grande, que é o B daqui. E esse aqui, A grande, A pequeno, B grande. Olha aí, tá vendo? E eu tava fazendo sempre essa atenção. Então, esse aqui tá certo, que é B pequeno, ok. Então, esse aqui tem um B grande. Então, B grande, B pequeno. Vou fazer para baixo. Tanto faz, para cima ou para baixo, vou fazer aqui para baixo aqui. Então, aqui vai ficar A grande, A pequeno e BB. Esse aqui, dois A é pequeno, e tem o B grande e o B, isso, estava certo. B grande, A pequeno, B grande, B pequeno. Vou terminar esses dois aqui. Então, A pequeno,
B grande, B pequeno. E o último, tudo pequenininho, né? A, B, B. Então, gente, então vamos ver a questão das cores. Então, o albino não é quem tem a A? Então, isso aqui, ó. Vou mudar a cor dele. Deixa eu mostrar os comandos aqui. Então, isso aqui eu vou colocar ele com a letra verde, albino verde. Então, aqui eu tenho azinho, azinho. Isso vai ser o quê? Albino, não vai? Ele não carrega o azinho, azinho? Vão ser plantas albinas. Era planta que eu pedi? Não, mamífero. Um mamífero, né, com a pelagem branquinha, albino. Tá? Albino, albino. Ó, então, nós vamos ter quantos albinos? 4 albinos, tá? 4 albinos. E quem que vai ser marrom? Quem tiver o bebê. B pequeno, B pequeno. Então, esse aqui, ó, tem bebê. Oh, eu quero pegar só os 2 B. Ah, eu vou pintar tudo, porque o bebê não quer pintar. Deixa eu separar eles, que eu consigo pintar ele. Depois eu junto. Eu vou colocar ele de cor roxa. Vai ser esse roxo aqui. Então, tá vendo que esse aqui vai ser marrom. Onde mais que tem bebê? Professora, Oi. e no caso aí, nesse último, que ele tem A e BB. No Pois último. é, ele vai ser albino, ele não vai ser, porque o albino ele está mascarando, lembra? Ele não vai ser marrom, porque ele já é albino, ele não vai ter cor, tá? Uhum. Esse último, né? Então, vocês Isso. estão vendo que eu estou separando aqui para eu conseguir colocar a letra roxa, que é para diferenciar, tá? Aí eu separei eles, porque senão eu não conseguia selecionar. Então, vocês estão vendo que nós vamos ter 3 marrom, então, ó, bebê só tem aqui, ó, 3 marrom, 1, 2, 3 marrom. E 4 albino, tá? E 9 preto. Então, todo mundo que tem o B grande, pode ser um B grande ou 2 B grande, né? Porque esse B aqui, ó, desse aqui, ele vai mascarar a expressão, né, do Bzinho. Então, todos vão ser preto. Então, esses 4 vão ser preto, mais um, 5, 6, 7, 8, 9. Se tiver só um B, já é suficiente para ele ser de pelagem preta. Então, nós vamos ter 9 para 3 para 4, tá? Então, vamos embora ver aqui. Voltando lá no exercício, tá? Então, é esse primeiro aqui, letra A, tá? 9 preto, 3 marrom e 4 albino, tá? Na resposta certa era essa aqui, tá? Então, essa aqui é a resposta certa. Ok? Todo mundo entendeu? Eu entendi, professora. Sim, professor. Eu vou fazer exercícios, eu vou mudar esses exercícios, eu vou passar esses mesmos exercícios, só que eu vou mudar ele, tá? Por exemplo, heterozigoto com homozigoto dominante ou com homozigoto recessivo, tá? Para vocês treinarem, tá? Então, esse nós respondemos. O próximo, 5. Vamos ver a questão das cebolas. Então, na cebola, a presença de um alelo dominante C. Ah, não, antes eu vou voltar aqui nesse. Que alguém perguntou, né, aquele último aqui, esse aqui, se ele não ia ser marrom, né, porque tem o AA e tem o Bzinho, Bzinho. Então, vamos embora ver aqui. Então, o que acontece com os pigmentos? Animais com genótipos AA são albinos, pois toda a produção de pigmentos está bloqueada, tá vendo? Então, ele vai bloquear o marrom também. Ele bloqueia o preto e o marrom, então não tem cor. Vai ser um animal albino, tá? Então, vamos para a cebola. Então, na cebola, a presença de um alelo dominante C, né? Então, o C determina a produção, né, do bulbo pigmentado, tá? Então, nós temos aí uma cebola branca, né, albina, uma cebola vermelhinha e uma cebola amarelinha, tá? Aqui nesse desenho. Então, nós temos isso aqui. 2 coloridas e uma albina branquinha. Então, o alelo C determina a produção do bulbo pigmentado, ou seja, a cor. Em cebola Czinho, a enzima que catalisa a formação de pigmentos não é produzida. Então, vai dar cebola branca.
Então, eu coloquei aqui, tá, gente? Eu peguei aqui e coloquei aqui. Para vocês fazerem na prova, vocês fazem isso, tá? Que eu fiz aqui embaixo, que isso aqui não faz parte do exercício, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês entenderem. Então, CC vai dar branco. BB, Bzinho vai ser colorida. Então, vamos ler aqui. Então, a enzima que catalisa a formação de pigmento é produzida, cebola branca. Outro gene herdado de forma independente apresenta o alelo B grande, tá? Que impede a expressão do C. Então, o B, ele é epistático e ele inibe a cor, tá? Então, se tiver um B grande, ele vai inibir a cor, tá? Ele será branco. Se ele tiver um B, ele é epistático sobre C, sobre a pigmentação. Vocês estão entendendo? Então, B é epistático sobre o C grande. Então, se tiver um B ou 2B, ela será a cebola de cor branca, tá? E se ela for Czinho, ela vai ser branca também. E o BB colorida. Então, o alelo B que impede a expressão do C, tá? O B é epistático. Então, homozigotos, BB, não tem uma manifestação da cor do bulbo impedida, o Bzinho, tá? Então, quem é Bzinho é colorida, tá? Se tiver um Bzão, ela vai ser branca, porque ele é recessiva, tá vendo, gente? Então, é recessiva. Então, faça o cruzamento no quadro de Punney e responda a proporção fenotípica esperada no cruzamento de cebolas homozigotas colorida. Então, a Bzinho, C grande, tá? Então, Czinho é branco, aqui embaixo, ó, branco, vou circular, ó, branco. Com homozigota branca, tá? Então, é a colorida, que tem Bzinho, com uma branca. Então, a branca é BB, então, se ela tiver o B maiúsculo, ela já é colorida, tá? Por quê? Porque o B... Cadê? Onde é que fala o B? O alelo C, cebola sem enzima catalisa, mas cebola. Então, o gene B grande impede a expressão do C, tá? Então, ele vai ser branca também, tá? Branca. Então, colorida só se ela for recessiva, Bzinho. Então, vamos embora lá, responder isso. Então, nós estamos cruzando. Então, eu vou pegar esse B, se eu pegar por baixo ou por cima, vai dar sempre BC. Não vai dar BC? B grande, B pequeno? B grande, C pequeno. Opa, fiz errado. B grande, C pequeno. Tá? E... B grande... Ah, tá. B grande, C pequeno... B grande, C pequeno, B grande, C pequeno, B grande, C pequeno, B grande, C pequeno. E agora vamos colocar do outro lado esse aqui, B pequeno, C grande, tá? Então, vai ser B pequeno, C grande. Tá? Para todo mundo vai ser isso, tá? Porque ele é BB, se eu pegar por baixo ou por cima aqui, ele vai ficar Bzinho, C grande. Então, Bzinho, C grande, Bzinho, C grande, por que fica invertido, hein? Bzinho, C grande, Bzinho, C grande. Deixa eu ver se eu não errei. Às vezes o cursor muda, tá? Então, o que vai ficar nos heterozigotos aqui, né, quando eu cruzar? No quadro de Punney, então, vai ficar B grande, B pequeno, C grande, C pequeno. E vocês estão vendo que todo mundo vai ser a mesma coisa? Então, todo mundo vai ser isso aqui. Eu vou até pintar ele de outra cor aqui dentro. Com a letra, por exemplo, azul. Vou colocar todo mundo negrito, para ficar bem forte. Então, todo mundo aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vamos ver... Ctrl-V, não tá aparecendo, eu dei o Ctrl-C aqui, tô jogando e ele não quer não, tá muito temado comigo. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Então, todos, né, 100%, ou 16 de 16 vão ser o quê? Cebolas brancas. Por que branca?
Vamos entender o branco aqui. Então, C pigmentado, o B epistático sobre C. Então, por que branca? Porque ela tem um B grande, tá? Então, o B, ele é epistático sobre todo mundo, então, todas vão ser brancas. Então, a resposta certa é a letra E, tá? Que eu pintei de azul. Então, todas as cebolas serão brancas, tá? Entendido, pessoal? Porque o B maiúsculo, né? E todas têm um B maiúsculo, mascarou, tá? É a cor, tá? Ele é epistático sobre C, que é o que produz a cor. Então, ele não vai ter pigmento, ela será cebola branca. Mas a cebola branca não era só CC? Hã? Cebola branca não é só CC? Pequeno? Tá, mas o B, ele é epistático sobre C, lembra? Então, ele é epistático, tá? Então, ela também é branca, tá vendo aqui? Ela é branca se ela tiver um B grande, tá? E se ela for CC, também ela seria branca. Aqui nem precisou ser CC, porque o próprio B já mascarou a expressão desse C grande aqui, tá? Então, ela também é branca. Então, nós temos duas opções de branco. Eu vou pintar de azul aqui, ó. Esse aqui, que é um B epistático, um B maiúsculo, mascara o C. E se eu tivesse essa opção aqui? Então, tá vendo que é duas opções para ser branca? Uhum. Tá? Então, duas opções para ser branca. Se ela tiver o B grande epistático, que mascarou a expressão do pigmento aqui do C, porque ela tem o pigmento, não tem? Só que o B mascarou. Então, ela vai ficar tudo branca, tá? E ela nem precisou ser o Czinho, tá? Aqui. Aí ela ficou branca, cebola branca. Devido a esse aqui, que é epistático. Oi? Nesse aí eu não entendi, não, como a senhora chegou nesse Bzão, Bzão, Czinho, nessa parte azul, né? A multiplicação. Ótimo. Bom mesmo. Você ter perguntado. Você tá vendo eu passando o mouse bem aqui? Eu vou maximizar ele e colocar um mouse. Opção de ponteiro, laser. Então, nós não cruzamos aqui, ó, B grande, B pequeno, C pequeno. Então, se eu pegar esse primeiro B, vai ficar esse B grande e esse Czinho, vai? Aí depois ele vai ficar de novo, B grande e C pequeno, eu pegando por baixo. Então, ficou B grande e C pequeno aqui. Eu joguei tudo aqui na linha, na coluna, quer dizer, na coluna. E se eu pegar novamente por cima, esse segundo B, não é um B grande e C pequeno? Então, por isso que ficou todo mundo igual, tá? Porque se eu pegar o por baixo ou por cima, sempre vai dar BC, tá? Os 4 cruzamentos, que é o B grande e o B pequeno. E aqui é a mesma coisa. É porque tinha um parecido com esse na prova e eu errei, porque eu peguei tudo que estava dentro do parênteses e multipliquei por tudo que estava no parênteses no outro. Pois é, que a gente faz, né, esse exemplo. Deixa eu voltar aqui. Esse exemplo aqui, ó, deixa eu maximizar. Opção de ponteiro, laser. Então, aqui, ó, o exemplo aqui, né? Só que lá era tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Então, eu não tenho, eu vou pegar por baixo aqui, ó. Então, esse A grande, né? A grande, vezes quem? Vezes o B. Vai ficar A grande, B grande, que é o que eu pus aqui, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, né? Porque era 2 heterozigota. Então, A grande. Aí eu vou pegar o A grande e o Bzinho. Aqui, ó, A grande, Bzinho. Aí eu vou pegar por cima agora, né? Para vocês entenderem, eu peguei um por baixo e por cima. Então, por cima eu peguei o Azinho. Então, a terceira opção é Azinho, Bzão. Aí eu peguei ele aqui, o Azinho, Bzão, tá? E de novo, Azinho, Bzinho, tá? Então, Azinho, Bzinho. Então, lá naquele outro é a mesma coisa, só que era tudo minúsculo, né? Não, eu entendi agora. Quando vocês entendem isso de pegar por baixo e por cima aí, não tem como errar, tá? E como aqui a letra era igual, vai dar todo mundo Bzão. O primeiro B com o primeiro C, Bzão, Bzinho. Pegar de novo, o primeiro B com outro C, Bzão, Bzinho. E por cima a mesma coisa. E esse aqui é a mesma coisa, tá? Então, o exercício... Oi? Ô, professor, tem como só voltar lá de novo, rapidão? Sim. Tipo assim,
Nem se fosse Czão, mesmo assim o Bzão mascarava? Se tiver um B, vai mascarar. Se tiver um B maiúsculo, ela já sai branca, porque ele é epistático, ele inibe a cor, tá? Podia Sim. ser Bzão, Bzão, ia ser branca, e aqui bastou esse B, né, esse B maiúsculo, para mascarar a expressão desse C grande aqui, tá? Que era cor, tá? Sim. Então, se ele fosse CC, ele já era branca, só do C, né? E aqui teve um B grande, então esse B grande mascarou esse C grande aqui, então ela não é colorida, tá? Ela é branca, tá? Porque esse B maiúsculo, dominante, mascarou a expressão do C, que é de cor, tá? Então, o C é de pigmentado, né? Pigmentado, é que dá a cor. Mas esse B mascarou a expressão, então ele é epistático, ou seja, ele vai mascarar, ele domina sobre a cor, tá? Tá, Então, entendi. um B, né? Então, se ele é dominante, não basta um alelo para ele mascarar a expressão do outro? Então, basta um alelo para mascarar, não precisa ser duplo, tá? Dose simples, ou seja, só um B já é o suficiente para ele mascarar a expressão do C, tá? Tá. Então, exercício número 6. Então, uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y. Então, o cromossomo Y é do pai, só o pai tem Y, não é? A mulher não tem Y, só tem XX. Então, vamos ver qual que é essa resposta certa aqui. E ela é recessiva. Então, pode ser herdada do pai ou da mãe, pelos descendentes do sexo masculino e feminino. Pode ser herdada da mãe, gente? Não. Não, né? Porque a mãe não tem Y, né? A mãe é XX. Então, essa aqui, primeira, não é certa, não. Só pode ser herdada do pai pelos seus descendentes do sexo masculino. O que vocês acham aí? Sim. Sim, essa é a resposta certa, tá, gente? Então, só pode ser herdada do pai por seus descendentes do sexo masculino, tá? Então, isso vai passar por filho, né? Porque por filho ele vai passar o Y, para menina ele vai passar o X. É o homem que define o sexo de uma criança, tá? Porque a mulher tem XX, então ela sempre vai doar X. Agora, o homem ele pode doar um X ou o Y, né? O X ou o Y. Então, aí então, é o homem que define o sexo, tá? Porque se ele doar o X, faz nascer menino. Se ele doar o X, aí a menina vai ficar com XX, porque sempre ela vai pegar o X da mãe, tá? Então, a chance de nascer menino ou menina é 50%, tá? Então, o sexo é definido pelo homem. Então, vamos ver as outras opções aqui. Só pode ser herdado a partir do pai por seus descendentes do sexo feminino. Não, né? A menina vai pegar o X, não vai pegar o Y. Só pode ser herdada a partir da mãe por seus descendentes do sexo masculino. Também está errada. Só pode ser herdada da mãe por seus descendentes do sexo feminino. Não, então a mãe não tem Y. Então a mãe só tem XX, né? No par 23, né? No par sexual, tá? Então, a resposta certa era a letra B, né? Só pode ser herdada do pai, porque o Y, só o pai que tem o Y, tá? E eu quero que vocês façam isso aí, isso é só para vocês falar, explicar o que é herança materna, né? Estudar o que é herança materna e o que é herança mendeliana, tá? Porque pode cair na prova, tá bom? Essa é a herança. Então, a aula de hoje era só isso, tá? Que as aulas não é para ser muito compridas, tá? Porque muita gente não tem internet né, o tempo todo, tem dificuldade com a internet, ok? Então, a nossa aula de hoje, alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar onde vocês não entenderam. Ok, gente? Então, a euploidia, né, a alteração do cromossomo, né, do número de cromossomos dentro de uma célula. Então, nós podemos ser indivíduo haploide, quando ele só tem um cromossomo na célula. Diploide, quando tem 2 cromossomos na célula.
O triploide, quando ele tem 3 cromossomos dentro de cada célula, tá? E a aneuploidia é que é essa alteração de um cromossomo, né, em um par só. O exemplo da síndrome de Down, a criança vai ter, ou o adulto, no caso, vai ter 3 cromossomos no par 21, tá? Então, isso é chamado de aneuploidia, tá? Nos que pode ocorrer em plantas, em animais ou em seres humanos. Certo, pessoal? Beleza, professor. Tá, para quem chegou por último aí, deixa eu colocar esse primeiro slide aqui, para quem chegou por último aí. Então, alterações cromossômicas numéricas, tá? É chamada de alterações cromossômicas numéricas. Então, euploidias. Ó, tem gente pedindo para entrar agora. Oi, Tiago, bom dia. Você perdeu a aula inteira, quase inteira, mas tudo bem. Então, euploidia, alteração no conjunto todo, tá? Então, se tem uma euploidia, vai ser em todas as células, tá? Então, se o indivíduo era triploide, então 3 Ns, então todas as células dele vai ter 3 cromossomos dentro, tá? Se ele é diploide, né, por exemplo, nós humanos somos diploides, então dentro de cada célula nós temos o quê? 2 cromossomos, tá? E um, né, vem do pai e o outro vem da mãe, tá? E os alelos vai vir do pai e da mãe. E aqueles que é de herança materna vai vir, né, extracelular, extranuclear, que vai vir das mitocôndrias. Então, aí é herança materna, tá? Então, durante a meiose, a gente vai pegar, que é o exemplo da doença da... Como é que é o nome? Daquele, epilepsia, tá? Então, vem de herança materna. E as aneuploidias, que é essas alterações cromossômicas numéricas. O cursor não quer passar para cá. Tá, foi. Deixa eu colocar o mouse. Ponteiro, caneta, laser. Então, alterações em um dos cromossomos, né? Que é o exemplo da síndrome de Down. Então, na síndrome de Down, quem é portador, ele tem 3 cromossomos lá no par 21, lembra? Então, a gente pode perder cromossomo ou ganhar cromossomo, tá? Trissomia era diploide, ganhou 1, ficou com 3, né? Tetrassomia, tinha 2, ganhou mais 2, ficou com 4. Então, essas alterações que a gente pode ter, né? Então, exemplo aí da síndrome de Down, ganhou 1, né? Ocorreu a mutação durante a meiose, um erro de divisão, né, durante a meiose, e ele ficou com 3 no par 21, tá? Teve a síndrome de Down. A síndrome de Turner, ele perdeu 1, tá? Então, pode ganhar, pode perder. Então, a mulher que é XX no par 23, né, ou no par sexual, ela perdeu 1 e ficou só com 1X, tá? Então, ela ficou com essa síndrome de Turner, que dá esse pescoço alado, né? E os pés inchados. A síndrome do triplo X. Então, no par sexual, que é no par 23, tá vendo? Então, o cromossomo, né, ele é grande no X, né, devido à maternidade, que carrega muitas questões de amamentação, de ovulação, de menstruação, várias coisas aqui ligadas à maternidade. Então, ele tem muitos genes aqui na mulher, o X. Então, ele é um cromossomo grande, tá? Então, ficou com 3. E a mulher também, né, ela vai ter um fenótipo diferenciado. Tá? Então, é diferente, igual eu mostrei no início. O fenótipo diferenciado, mais alto. E o duplo Y. Então, duplo Y, né, essa aneuploidia no Y, então o homem ganhou mais um Y, ficou com 2, e ficou o tamanho enorme, ó, o fenótipo diferenciado. Então, isso é uma aneuploidia, né, que é essa anomalia em um par de cromossomos só, não é em todos, tá? Então, ele não ganhou um Y em todos, ele só ganhou no par sexual, tá? O Y só tem no par sexual. Tá? Professora, lá naquele slide lá, antes. Qual? Fala Antes. Isso, nesse daí. Nesse do Y? Isso. A senhora falou que o homem fica maior, né? Maior quanto? Pois é, eu não vi, porque o nosso foco é questão de plantas, né?
Então, eu só mostro a anomalia e mostro, encontrei fotos, mas o maior quanto eu não sei, porque eu não fui a fundo, né? Porque a fundo a gente busca as coisas ligadas à agronomia, né? Em humanos, a gente Entendi. mostra que pode acontecer, mas eu não sei, mas vocês podem ver isso na internet, né? Buscar no Google, né? Essa síndrome do duplo Y, que vai explicar lá, tá? Mas Tá eu não bom. sei quanto. Isso vai depender do tamanho da mutação também, né, gente? Porque isso não ocorre mutação durante a meiose, não ocorre perdas, ou, entendeu? Então, vai depender se aquela mutação, se aquela anomalia foi muito grave ou pouco grave, tá? Então, ocorreu essa mutação, se essa expressão desses genes vai ser muito forte ou se ela vai ser fraca, tá? Então, também tem isso, tá? Então, vai depender de pessoas para pessoa. Uma pessoa pode ter sofrido uma grande mutação que vai alterar muito o fenótipo, né? E outras não, ela pode ter sido uma mutação de leve. Então, os sintomas vai ser bem, né, bem suaves, tá? Além da mudança aí no fenótipo, existe alguma outra mudança no homem? Nessa síndrome do duplo Y? Sim, ele vai afetar muitas coisas, principalmente a fase sexual dele, né? Ele pode ser estéril, por exemplo, tá? Porque está afetando o Y está ligado diretamente com a sexualidade, né? Então, ele pode ter outras anomalias, tá? Não só no fenótipo, tá? Pode ter outras anomalias. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas, gente, uma das coisas que ocorre é a deficiência mental, tá? Qualquer síndrome, qualquer alteração no nosso, né, genoma, no nosso genótipo, vai ter alteração mental, tá? Para quase todas, tá? Tem alteração mental, tá? De dificuldade de motora, ou dificuldade de locomoção, alguma coisa no cérebro que vai afetar, né? No nosso cérebro não afeta toda coisa. Então, pode ter problema mental também, tá? Entendi, professor. Professor, e no caso dos albinos, o que é que ocorre para a criança nascer branquinha assim? Então, está ocorrendo uma mutação lá nas mitocôndrias, né? Aqui, ó, mitocondrial. Então, as crianças vai nascer, vai ocorrer mutação nas mitocôndrias e a criança vai nascer albino, tá? E eu acho que nesse caso os filhos deles também vão ser, porque tudo que acontece não é de questão, não passa para os descendentes, né? Vai passar para os descendentes, tá? Eu não fui muito a fundo nisso, mas isso é fácil a gente verificar. Esses dias eu fui fazer uma depilação a laser numa clínica lá perto da Unimed. Eu não lembro o nome daquela clínica. E lá tinha um rapaz albino, mas muito albino, sabe? O cabelo branquinho, ele todo branquinho. E a mulher dele grávida. E eu ainda fiquei pensando nisso, mas não fui atrás. Falei, gente, será que essa criança vai nascer albino também? Sabe? Mas eu não pesquisei, né? Porque eu fico interessada nas coisas, né, das plantas, dos humanos, mas eu acho que tem muita chance daquela criança ser albino também, porque o pai era. Eu vou pesquisar isso e vou falar para vocês, tá bom? Da questão desse albinismo em humanos, se passa para os descendentes. Ok, pessoal? Mais dúvida? Então, o padrão em organelas, né? Então, o albinismo está ocorrendo aqui nas mitocôndrias, e é de herança materna. Ah, gente, é de herança materna, não vai passar para o filho, não. É herança materna. O filho tinha, mas então o homem que tem não passa para os seus filhos. É de herança materna, então só passa da mãe. No caso que eu vi, não passa, né? Então, era o homem que tinha, então o filho dele vai nascer normal. Agora, se fosse a mãe, passaria para os filhos, tá? Beleza? Ok, professora. Mais dúvida, pessoal? Eu não tenho mais, pelo menos. Vocês gostaram da aula aqui no Google Meet? Muito boa, professor. Tá. Então tá. Pois nós vamos fazer aula só no Google Meet da agora para frente, tá? E as aulas gravadas que a senhora fazia também eram boas. Eram boas. Bom, Pois é. bom porque tenho... a gente assistia a hora que a gente queria.
Isso, mas essa aqui eu vou colocar também, tá? E eu tinha aula desse aqui gravado, eu posso colocar também, tá? Assiste na hora que quer. Então, assim, se algum dia eu não puder, eu gravo. Tem um pedaço dessa aula aqui de hoje que vai ser gravada, que eu vou passar, tá? Para a aula não ficar muito extensa para vocês, tá? Porque nós temos recomendação da aula não ser muito longa, tá bom? Ok, professor. Então, pessoal, tenham uma boa semana, tá? Bons estudos. Qualquer dúvida, vocês perguntem aqui, tá? No nosso grupo, ok? Eu farei exercício, vou passar para vocês. E vamos seguindo aí, na disciplina de vocês não tem prática, então vamos seguindo no EAD, tá bom? E se Deus quiser, as coisas vão voltar e no próximo ano vamos estar todo mundo lá em sala de aula. Tá? Essa atividade que a senhora falou aí tem que ser entregue? Ou é para prática mesmo, para gente, para treino pessoal? Não, é tudo lá no Educa, tá? Eu passo o exercício igual eu fiz da outra vez, tá? O exercício que é para ser respondido no Educa, tá bom? Ah, sim, não, tá bom então. Normal lá no Educa, tá? Que é para ficar registrado lá no Educa, tá? E eu vou dar muito tempo para vocês responderem, tá bom? Beleza, professora. Bom dia para todos. Bom dia para todo mundo. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e um bom final de semana para vocês também, tá ok? Até a semana que vem. Professora, a senhora também. Tá bom, Tchau, professor. Então, bom dia, professora. Até. tchau.